A religião evangélica corre o risco de levar multidões de pessoas a se alegrarem e celebrarem sinais sem que nunca tenham visto o reino do Cristo que derrama o sangue para a salvação. Quando fazemos deles o centro da nossa busca, o centro da nossa fé. E aqui nós estamos falando de um homem que é dos principais dos judeus. E um fariseu, alguém que estuda a lei e tem a sinagoga como seu ambiente de vida, de desenvolvimento, de conhecimento da fé. E é interessante alguém que discorre sobre toda a literatura judaica. Nessa época não havia Novo Testamento, tá? Só havia a escritura judaica, só havia o texto que nós conhecemos e chamamos de Antigo Testamento. E estudava de cabo a rabo, profundamente, todas aquelas letras e salmos e profecias messiânicas. E conseguia ler e enxergar nesse texto Deus. E olhava para Jesus e só enxergava um mestre. E só enxergava sinais. O que você enxerga quando você olha para Jesus? Qual é a concepção que você tem dele quando você enxerga-o? Se é que você vê alguma coisa quando diz que está enxergando. Quem é esse Jesus que a gente diz que conhece? Nós estamos vendo que você é um mestre da parte de Deus, porque você faz sinais. Você precisa nascer de novo, para você enxergar algo mais além do que apenas sinais. Quando Moisés fez sinais lá no Egito, da água do rio Nilo se transformar em sangue, ou o seu cajado virar uma serpente, os alquimistas do Egito, os sacerdotes do Egito conseguiram reproduzir 2 sinais, e Faraó disse: você não é nada, meus sacerdotes conseguem fazer a mesma coisa. Nós estamos interessados em ver isso. Veja, eu não estou dizendo a você que Deus não faça sinais, por favor. Eu não estou dizendo a você que Deus não faz coisas maravilhosas. Faz na minha vida e tenho certeza que já fez na sua. Eu não estou dizendo a você que você não deve esperar de Deus o seu toque sobrenatural de socorro, misericórdia, graça e poder. Sim, pode. O que eu estou dizendo a você é que quando você olha para Jesus, é isso que você enxerga? Uma oportunidade de ganho ou de bênção até. Porque é muito interessante pensar, será que é possível alguém ser abençoado por Deus e não conhecer a Deus? É. Infelizmente é. Porque a graça e o amor de Deus estão derramados sobre a terra. Aliás, há um trecho no Evangelho em que Jesus cura 10 leprosos e só um volta para reconhecer. Os 10 foram abençoados, mas só um foi salvo. Só um reconheceu que ele era o Senhor para ver o reino. Teve gente que infelizmente só viu milagres. É uma pena perceber ou imaginar que possa existir pessoas nesse mundo, nos dias de hoje, que vão estar tão perto do poder de Deus e tão longe da salvação. Com os seus olhos abertos e vendo milagres, mas sem enxergar o reino. Porque o novo nascimento é que é a grande chave de transformação da nossa vida. A transformação da nossa vida não se dá pelo que alcançamos, por bênçãos que recebemos, por melhores que sejam, e todas elas existem. Mas na transformação do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, a renovação da nossa vida, a purificação pela verdadeira água, pelo verdadeiro sangue, na verdadeira festa, pelo verdadeiro noivo. E Jesus diz a ele que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. Há um outro detalhe aqui interessante com o termo de novo, anoten, que na verdade, dependendo do campo semântico, pode significar de novo, mas também pode significar do alto. Há 2 maneiras de se traduzir isso. Se você não nascer do alto, ou se você não nascer de novo. Eu fiquei me perguntando, a escolha
eu não sou um erudito de tradução, eu fico sempre estudando, eu sou mais pesquisador e enxerido do que um profundo conhecedor da língua, mas a gente fica sempre lendo comentaristas para lá e para cá, para nos apoiarmos quando a gente vai ler o texto original.